Marcos 12, do verso 35 ao verso 44. Diz assim a palavra do Senhor. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O sermão que eu vos quero pregar, meus irmãos, se chama Davi, Escribas e Viúva. Jesus, o Deus encarnado, que é muito maior que Davi, mostra-nos que reconhecer que o mundo não gira à nossa volta é o primeiro passo para cumprir a vontade de Deus. Então, através de claros exemplos, descobrimos que a solução não está na nossa capacidade, mas em Jesus e na vida perfeita vivida por Jesus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Vamos orar então para que o Senhor possa nos conduzir neste momento. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este espaço, por este local, agradecemos por esse povo reunido, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, nos guia para que isso entre no nosso coração e cause uma mudança de atitude, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Cuida de mim, Pai, como pregador, para que o Teu Espírito Santo fale através de mim, que não seja eu a falar, mas que seja Tu a expor a Tua palavra da melhor maneira possível, Pai. Te peço isso e te agradeço por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, então nós estamos aqui já no final do capítulo 12, e nós já passamos por vários assuntos, como os irmãos podem ver. Se a gente voltar um pouco para trás, a gente vai ver que a autoridade de Jesus já foi desafiada, já falaram com Jesus sobre os impostos, já tentaram Jesus acerca da ressurreição, falaram com Jesus acerca de casamento. Então, constantemente nós tínhamos ali as pessoas a debaterem com Jesus acerca de coisas da lei e de coisas nas quais eles queriam que Jesus falhasse. Os escribas chegavam até Jesus com esse intuito, os fariseus chegavam com Jesus com esse intuito, e na semana passada o pastor Felipe pregou para nós acerca do grande mandamento. E depois de responder tantas perguntas, Jesus agora se coloca na posição de quem vai fazer a pergunta para os escribas, para que eles tenham a resposta pela qual Jesus vai fazer. Então, antes de irmos propriamente às palavras de Jesus, que vai falar sobre a sua autoridade como Messias, a gente tem que entender um pouco sobre o que significava para aquele povo judeu a missão messiânica. Eles tinham uma expectativa de que o Messias seria uma grande autoridade, de que o Messias seria um homem de grande influência e que conquistaria todos os inimigos de Israel e que fariam eles vencer todas as situações políticas que eles estavam a passar. Esse homem também cumpriria as promessas recebidas por Abraão e as promessas recebidas por Davi e posteriormente por Davi. E qual é o problema deste pensamento? Sendo que tudo isso, de certa maneira, Jesus também colocaria na sua missão. Há um problema neste pensamento porque eles acham que Jesus é um salvador de um povo, e só de um povo, mas Jesus não é visto por eles como um salvador de almas, que é a missão pela qual Jesus teve. Então os judeus veem Jesus como um salvador de um povo, como um revolucionário e como um grande homem, e acaba por aí. E nesse caso a gente vai ver sobre como eles veem Jesus como filho de Davi. Quero que os irmãos prestem atenção, porque essa é a última vez que Jesus vai dialogar com os escribas e nesse caso só com os escribas. A gente viu por diversas vezes os escribas a questionar Jesus, e essa é a última vez que Jesus vai trazer um diálogo para com eles. Então, no verso 35, Jesus começa o seu diálogo com uma pergunta, e ele diz: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?
Veja, a intenção de Jesus não é negar a sua linhagem genealógica, mas é mostrar que o Messias é muito mais que o filho de Davi. E como nas outras vezes, anteriormente a gente viu, quando Jesus tratou sobre o casamento, e na semana passada, quando Jesus tratou sobre os grandes mandamentos, ele usa a Escritura para provar o seu ponto. Então, no verso 36, Jesus traz o Salmo 110, e ele deve ser entendido da seguinte maneira. Jesus cita: "O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." E deve ser entendido da seguinte maneira, e é isso que Jesus quer explicar. O Senhor, Deus Pai no caso, disse ao meu Senhor, o Messias, filho de Davi. Então Davi está a relatar uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, e no grego a mesma palavra é usada para os dois, dando um sentido de igualdade por Marcos para Jesus e para Deus, que ele usa no sentido de autoridade mesmo a palavra Kyrios, que significa Senhor. Então, o que Jesus quer dizer é simplesmente que eu não sou só o filho de Davi, porque o próprio Davi olhava para mim como uma autoridade. Ser só filho de Davi não é o suficiente para abarcar a missão de Jesus. E provavelmente os escribas estavam a olhar e como que Jesus pode trazer um Salmo 110, trazer as palavras de Davi e dizer coisas como essa. Mas a ideia estava muito clara, e qualquer pessoa pertencente àquela cultura, que tinha uma grande reverência a antepassados, eles perceberiam o que estava em causa e o que Jesus queria dizer. E seria completamente impensável falar algo do tipo se Jesus não fosse, de fato, algo mais do que o filho de Davi. Nesse caso, então, Jesus e Marcos, ao escrever o Evangelho, e a gente vê isso desde o primeiro verso de Marcos. Marcos 1, capítulo 1, diz... Vamos lá, Marcos 1, capítulo 1, que é interessante que a gente lê. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, não é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi. É princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Então ele quer deixar claro para todos os leitores, nesse caso Jesus também quer deixar claro, e que todos entendam que uma esperança messiânica formada em moldes estritamente davídicos e simplesmente davídicos não é o suficiente, não é grande o suficiente para compreender a pessoa de Jesus. E no fim desse mesmo verso, Marcos diz que a grande multidão ouvia Jesus de boa vontade. E algumas traduções podem trazer que a multidão ouvia Jesus com prazer. Então, diferente dos escribas e dos fariseus que anteriormente nós vimos, eles não trazem questionamentos e desafios, eles não estão o tempo todo querendo tentar Jesus, mas eles ouvem com prazer. Então, quanto mais prazer a gente tem em ouvir a palavra, enquanto menos questionamentos e enquanto menos força para tentar Jesus, nesse sentido, a multidão compreendia com mais facilidade. E, por outro lado, nós temos os escribas, que nas escrituras não mostra a reação deles, mas pelo que nós temos visto no Evangelho de Marcos, a gente já deve imaginar como que eles reagiriam. E o problema disso tudo é que os escribas, por não ter o prazer da multidão, perdem o melhor que o ensinamento de Jesus pode trazer, que é a sua divindade. Então, quando temos uma ideia incorreta de quem Jesus é, nós perdemos o melhor que ele na nossa vida pode ser. Quando temos uma ideia incorreta de quem Jesus é, perdemos o melhor que Jesus na nossa vida pode ser. Então, o conhecimento incompleto de Cristo é um caminho para uma vida incompleta e para uma esperança incompleta no que Cristo preparou para nós. E é interessante que a gente olhe para isso e que a pergunta também volte para nós. Será que o nosso conhecimento de Cristo é tão limitado a ponto de eu limitar o poder de Cristo na minha vida? Será que não estamos nós, como os escribas, a limitar Jesus nas nossas vidas porque nós só olhamos para Jesus de uma maneira específica ou em um momento específico ou de forma específica? Sabe, muitas pessoas podem olhar para Jesus e dizer que Jesus foi um grande filósofo, um grande pensador, um revolucionário, um grande profeta, mas olhar para Jesus dessa maneira é simplesmente insuficiente, porque um grande pensador não poderia nos salvar. Um grande filósofo não tem a capacidade de morrer numa cruz, ressuscitar e trazer salvação para pecadores como nós. Então Jesus quer mostrar, eu sou filho de Davi, mas me ver só como um filho de Davi e não me ver como filho de Deus é insuficiente para a minha missão. É insuficiente para quem eu sou.
E a gente vai ver que Jesus continua a desafiar os escribas, agora no versos 38 e 39. Agora é ainda com mais intensidade. Jesus antes trouxe uma pergunta e agora Jesus traz uma afirmação. Nós vimos na semana passada com o pastor Felipe sobre os 2 primeiros mandamentos, os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E nesses versos, Jesus quer mostrar que os escribas não cumprem nenhum dos 2 mandamentos. Os escribas não amam a Deus acima de todas as coisas porque eles amam mais a si mesmos do que qualquer outra coisa. A imagem que Jesus está a trazer de um escriba é uma imagem de egoísmo, é uma imagem de egocentrismo. Eles trazem destaque para si mesmo por causa de suas vestes. Eles buscam reconhecimentos, eles buscam cumprimentos, eles querem a glória terrena, eles querem os primeiros lugares. Então Jesus quer mostrar o quão incorreto eles estão, inclusive sobre o ensinamento que ele trouxe anteriormente sobre os grandes mandamentos. É uma vida de orgulho e centrada em si mesmo que os escribas vivem. Então Jesus traz mais acusações ainda quando aponta dessa maneira. E no verso 40, Jesus continua a acusá-los, mostrando que eles não conseguem cumprir também o segundo mandamento. Então o comportamento dos escribas com as viúvas revela claramente que eles não amam os próximos como a si mesmo. Veja, Jesus usa a palavra devoram as casas das viúvas. E é uma linguagem intensa para pessoas como viúvas, que no nosso tempo já sofrem, mas que na altura também era considerado pessoas frágeis naquela época. Então o problema na maioria das atitudes dos escribas é que eles utilizam desses meios da fé para se favorecerem e para se fazerem maiores, para o seu próprio benefício. Veja, Jesus cita inclusive no verso 40, vamos ao verso 40. Jesus diz que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Então os escribas utilizam-se de largas orações para se beneficiarem, para devorar o próximo. Como que a gente pode utilizar de uma oração para fazer mal a alguém? Os escribas eram capazes de fazer isso, e é o que Jesus quer apontar. E ele mostra, vocês não amam o próximo porque vocês utilizam das suas orações da maneira incorreta. E eu quero que, quando a gente lê um texto tão intenso, é natural que a gente olhe para textos como esse e fale, nossa, como os escribas são mesmo pessoas que nem sequer mereciam estar a ouvir Jesus, porque eles fazem esse tipo de maldade com viúvas, pessoas tão frágeis. Mas antes de fazer isso, eu queria que a gente olhasse para nós mesmos e que tivéssemos a possibilidade de nos questionar. E saber também se esse é o nosso impulso. Será que o nosso coração também é disposto a fazer isso? De utilizar da fé para a sua maldade? De utilizar da fé para se engrandecer ou para se favorecer? Eu queria que os irmãos percebessem que o poder enganador do pecado é tão grande que se instala em nossos melhores pensamentos e ações, até mesmo na busca de Deus e da sua glória. Olha, eu não quero afirmar que os escribas tinham boas intenções, que os escribas faziam aquilo das melhores intenções possíveis e que no meio do caminho eles pecavam ou que faziam as coisas por si. Mas quero que percebamos que por mais ativa que a nossa vida espiritual possa ser, se não estivermos com o coração no lugar certo, com a nossa mente no lugar certo, com um bom conhecimento das Escrituras, nós podemos ser como os escribas. Nós podemos utilizar da nossa fé para nos engrandecer, para sermos maiores e podemos fazer daquilo um disfarce para o nosso pecado. O melhor disfarce para a nossa tendência inconsciente de nos centrarmos em nós mesmos é a demonstração pública e consciente de estarmos centrados em Deus. Eu sei que é irônico, mas o pastor Tiago e o pastor Felipe costumam dizer isso com frequência. O diabo não utiliza de coisas boas para nos levar a fazer coisas más. O diabo utiliza de coisas... Perdão, errei. O diabo não utiliza-se de coisas más para nos levar a fazer coisas más, mas ele utiliza-se de coisas boas. E ele pode, inclusive, utilizar das nossas orações, da nossa fé. A gente pode olhar e falar, nossa, como eu tenho ido na igreja com grande frequência, como eu tenho lido a minha Bíblia com grande frequência, e fazer disso como se nós fôssemos maiores que os outros, como se nós fôssemos melhores que os outros, porque nós estamos numa igreja saudável. E o que Jesus quer apontar é, nós não podemos usar da nossa fé para um disfarce do nosso pecado. Nós temos que ter um coração disposto
a ser transformado. E a partir dessa transformação, nós cumprimos a vontade de Deus. E nesse caso, os 2 mandamentos anteriores que o pastor Felipe pregou para nós. Então vamos agora ter essa consciência. E a gente sai agora do ambiente de crítica e de acusação que Jesus trouxe para os escribas. Mas agora a gente vai para o ambiente de elogio e de admiração diante da viúva. Então Jesus está sentado diante do lugar do tesouro. E ele assiste o povo a lançar dinheiro. E tem um destaque ali para os ricos, que depositavam muito. E nessa altura, meus irmãos, é importante que a gente entenda que a Páscoa está a chegar. Então o movimento deveria ser mais intenso, as ofertas deveriam ser maiores. E com várias pessoas a passar, com ricos a passarem e depositarem o seu dinheiro, uma pessoa chamou a atenção de Jesus. A pobre viúva chamou a atenção de Jesus e ela deposita 2 moedas. Meus queridos, as moedas depositadas pelas viúvas valiam 64 vezes menos que o dia de trabalho. Mas essa foi a oferta que chamou a atenção de Jesus. Ricos passaram por ali, a multidão passou por ali, mas uma oferta que valia 64 vezes do que um dia de trabalho chamou a atenção de Jesus. E Jesus diz: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Como pode ser que uma oferta tão pequena chama a atenção de Jesus e multidões passam e Jesus não traz destaque para essas pessoas? A resposta está no verso 44. Jesus diz que, a palavra diz que toda a multidão dava do que lhe sobrava, mas a viúva depositou tudo o que tinha. E sabe, a chamada que nós recebemos, neste momento em específico, é para não sermos como os escribas que utilizam-se mal da fé e sermos como a viúva, que tem um relacionamento correto com a fé. A entrega da viúva é tão intensa que a Bíblia diz que ela depositou todo o seu sustento. E isso mexe com o nosso coração. Provavelmente quando a gente lê versículos como esse, a gente fala: olha, todo o seu sustento é muito intenso. Será que eu tenho mesmo que depositar todo o meu sustento? Olha, se calhar eu tenho que ser como o rei prudente, eu tenho que calcular um pouco melhor. Não é bem assim. Mas eu queria que antes da gente fazer isso, e antes da gente criar versículos pelos quais a gente não devia bem fazer o que está aqui escrito, nós nos perguntássemos: será que a nossa vida de fé tem sido mais parecido com a dos escribas, que se utiliza-se da fé para um disfarce? Ou nós temos sido mais parecidos com a viúva, que utilizou do seu pouco dinheiro e do que tinha e de todo o seu sustento para prestar devoção a Deus? Eu não estou a dizer que os irmãos têm que ser pessoas que estão constantemente em sacrifícios e estão constantemente a viver no limite, porque estão sempre a dar dinheiro, estão sempre a dar do seu tempo, estão sempre a oferecer para a obra. Não. Mas eu quero dizer, ao invés de sermos os escribas que não têm o coração no lugar certo, que não têm os olhos para o lugar certo, mas que só têm os olhos centrados em si, nós temos que tentar ser como as viúvas, como a viúva, que tem os olhos em Deus e que tem disposição para entregar mais de si, entregar do seu sustento, entregar do seu coração. Sabe, Jesus sugere aqui que não é a quantidade, não é a soma dos restos, não é tudo que os ricos traziam, porque eles davam do que lhes sobrava, mas é o coração disposto a adorar a Deus, é o coração disposto a dar para Deus. Não no sentido de menosprezar as ofertas, mas Jesus quer enfatizar o valor que emanou daquela viúva ao fazer um sacrifício, ao fazer uma renúncia pessoal. E será que nós somos assim? Será que a nossa disposição é de uma renúncia pessoal? É de entregar tudo o que temos para Deus? Será que nós não estamos constantemente a criar disfarces e mais disfarces para não termos o nosso coração transformado, porque no fundo nós não queremos tanto assim que ele seja transformado? Então eu queria terminar com 2 frases, para que a gente possa juntar tudo isso que a gente já viu. A gente passou por 3 passagens que são mesmo muito intensas. E a primeira frase que eu queria dizer é que conhecer Jesus por completo é assumir Jesus como nosso Senhor. Então Jesus, ao falar com os escribas, ele enfatiza a sua divindade, ele enfatiza que ele é muito mais que o filho de Davi e destaca isso. E se Jesus é o Senhor de Davi, ele tem que ser também o nosso Senhor. E só quando nós assumirmos que Jesus é o nosso Senhor, nós vamos ser capazes de fazer as coisas pelas quais nós não nos sentimos capazes de fazer. Só quando nós reconhecemos que essa vida não é nossa, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas,
que eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que nós seremos capazes de nos afastarmos das atitudes dos escribas e de uma vida de disfarce e irmos mais próximos para a vida da viúva, numa vida de devoção. Quando Jesus entra de fato na nossa vida, quando nós abrimos o coração para sermos transformados pela palavra, tudo aquilo que parecia significativo e que nós pensávamos que não vale tanto a pena assim nos render a isso, já não é mais nada, porque o reino dos céus é tudo que nós temos. Então essa é a nossa primeira frase. Conhecer Jesus por completo é assumir Jesus como nosso Senhor. A segunda é que conhecer Jesus é confiar na cruz. Eu sei que esse texto parece que a gente só está a passear por más notícias. Más notícias de que nós somos muito parecidos com os escribas e nós queremos usar da fé como um disfarce, nós queremos sempre disfarçar o nosso pecado ali. Se possível, nós vamos usar orações, se possível, nós vamos usar da igreja ou do meu tempo de devoção para isso. E que nós também temos uma extrema dificuldade de sermos como a viúva, que vamos dar tudo que temos e que vamos nos dispor a dar do nosso sustento e etc. Mas, apesar de isso tudo ser más notícias e de fato são, nós temos uma boa notícia de que a nossa capacidade não está em nós mesmos, meus irmãos. A nossa capacidade não está em nós mesmos. Nós não somos capazes de sozinhos deixarmos de ser como os escribas. Nós não somos capazes de sozinhos depositarmos tudo o que temos, de confiarmos tanto em Deus, numa suficiência extrema de Deus, para que nós possamos entregar o que temos. Nós não somos capazes de fazer isso. A boa notícia é que assumir Jesus como Senhor é abraçar a obra na cruz. É abraçar a obra de Cristo. É receber o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do juízo. Então, se nós somos incapazes de superar o pecado por nós mesmos, o Espírito Santo nos auxilia nessa missão, porque nós já fomos escolhidos e nós já abraçamos a cruz de Cristo. Eu sei que pensar nisso pode nos trazer para uma vida de renúncia e de sacrifício, mas se Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos, o maior sacrifício já foi feito. Não há sacrifício maior que nós possamos fazer em vida e que nós consigamos fazer em vida que não tenha sido feito por Jesus. E quando eu leio sobre isso e sobre entregar tudo, eu lembro muito de quando Jesus fala sobre o reino dos céus e sobre o negociante. Então Jesus diz, isso é em Mateus 13, e não precisa abrir, é mesmo para a gente finalizar. Jesus diz, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E ao encontrar uma de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Meus queridos, não há sacrifício tão grande que tu faças que seja maior do que o sacrifício que Jesus fez por ti, do que o sacrifício que Jesus fez pela sua igreja e do que o sacrifício que Jesus fez por nós. Nada é mais valioso que a obra de Cristo na cruz. O nosso disfarce pelo pecado, os nossos bens nessa terra, nada disso é mais valioso que a obra de Cristo. Nada vale mais que o reino dos céus e que nós sejamos capazes de ser como negociante, que olhemos para o reino dos céus, que olhemos para a obra de Cristo e fala, pérola de grande valor. Isso vale muito mais do que eu tenho. Isso vale muito mais do que eu sou capaz de conceber. E por isso eu confio nessa obra. Eu confio no que Jesus fez. Porque eu confio no que Jesus fez, eu sou capaz de entregar tudo. Eu sou capaz de entregar do meu tempo, do meu dinheiro, da minha disposição. Porque Jesus, quando veio em terra, não poupou a entrega dele. Jesus entregou a vida dele de verdade. Jesus morreu de verdade. Jesus foi na cruz de verdade. E Jesus ressuscitou de verdade para que nós pudéssemos ser capazes de fazer isso. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, que as palavras desse cântico se tornem realidade na nossa vida, Pai. Sejamos capazes, Pai, de entregarmos tudo pela Tua obra, de entregarmos tudo porque olhamos para Cristo, olhamos para o que Cristo fez na cruz e vemos isso como uma pérola de grande valor, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa missão, porque sozinhos somos incapazes, Pai. Nós vemos grande valor nas coisas deste mundo, nós achamos que essas coisas podem nos trazer felicidade, Pai, mas queremos ter convicção, Pai, de que a felicidade só é encontrada em Cristo, Pai. Nos ajuda com isso, Pai, para que no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades e nos desafios que a semana traz, Pai, que tenhamos mais convicção acerca disso, Pai. Nos ajuda através da Tua igreja, através da Tua palavra,
através de momentos em que estejamos ao redor da Tua palavra para reconhecer cada vez mais, Pai, o papel de Cristo na nossa vida, Pai. Queremos ser servos, Pai, queremos ser devotos e queremos ser melhores, Pai. Pedimos a Tua ajuda por isso, Pai. Nos ajuda, Deus. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.